não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O primeiro requisito de tudo isto é nós levarmos o nosso desejo de conhecimento a sério. Sempre lembrando que o conhecimento é descobrir alguma coisa que os outros não sabem. Mesmo que quer dizer, não quer dizer que tudo que você vai descobrir é novidade absoluta, não, mas é novidade para o seu meio. Isso já me aconteceu de eu descobrir coisas que depois eu mesmo descobri que já existia fazia 10 séculos. A teoria do conhecimento por presença, quando descobri aquilo, fiquei, eu sou o novo Aristóteles, eu sou o gostosão, etc, etc. Mas vi que tinha um filósofo persa que tinha descoberto a mesma coisa no século XI. Né? Então, bom, mas no meio em que eu estava, aquilo era novidade absoluta. Então, naturalmente, se você descobre essas coisas, você vai ter até certa dificuldade de explicar. Você não tem uma linguagem comum. Não é isso? Quer dizer, sempre um conhecimento novo exige uma nova forma de linguagem altamente personalizada, na qual você vai expressar aquilo. E ao usar essa expressão personalização, eu também estou dizendo, nesse negócio da busca do conhecimento, a personalização é tudo. Primeiro você vai ter que moldar a sua memória para que ela reflita corretamente a percepção. E isso se divide em dois. Existe a percepção direta daquilo que você observou, e existe a memória secundária, que são elementos que você absorveu da cultura em torno, e que primeiro você precisa trabalhar numa espécie de narrativa ficcional, para depois você examinar a narrativa ficcional. Então, aí surge também, evidentemente, o problema das fontes, quer dizer, da onde que você recebe esse material cultural? Quais são as fontes nas quais você confia? Então, bom, aí já tem um erro inicial. Você não está interessado na veracidade, mas na confiabilidade das fontes. E você quer a confiabilidade das fontes, por quê? Porque isso te tranquiliza. Isso quer dizer que se aparecem 100 pessoas inteligentes mentindo para você, aparece um idiota dizendo a verdade, você vai confiar nas 100 pessoas. Então, isso aqui é básico. Fonte confiável não existe. Né? Só existe narrativa verdadeira e narrativa falsa. Essa coisa da fonte confiável resulta em grandes tragédias. No ano de 2008, uma repórter meio maluquinha, chamada Debbie Schlussel, que ela descobriu que os documentos do Obama eram falsos. Mas como ela tem fama de meio maluca, ninguém ligou. Passaram-se anos para o Joseph Farah, eu vivia escrevendo para o Joseph Farah, dizendo, pô, presta atenção nesse negócio. Ele levou 5 anos para entender que aquilo era verdade. E o Joseph Farah não é nenhum burro. Ele não é nenhum devoto do Obama. Porque a fonte não a notícia era espantosa e a fonte não era confiável. Eu digo, mas pouco me interessa a fonte é confiável. Meu Deus do céu, se eu posso interrogar um assassino, estuprador, ele vai me contar a verdade, é melhor do que eu perguntar para um santo, né? Se ele sabe, se ele é testemunho e o santo não é, é melhor perguntar para ele. Então, não há fonte confiável. Você vai ter que se orientar sozinho. Né? E você vai ter que ficar em dúvida muito tempo. Isso não tem problema. Isso aí é benéfico para a inteligência humana. Né? Claro que você não pode ficar em dúvida sobre tudo, e sobretudo você não pode cultivar a dúvida. Que hoje em dia existe essa adoração da dúvida. Estar em dúvida parece mais inteligente do que você ter uma certeza. Não é isso? E onde você duvidar de tudo, como propõe Descartes, é absolutamente impossível. Eu creio ter demonstrado isso no livrinho Visões de Descartes. Quer dizer, ele diz, veja, o caso de Descartes é gravíssimo nesse caso, porque é um exemplo de auto-engano muito profundo. Né? Ele diz que ficou em dúvida sobre tudo, mas ele ficou mesmo? Né? Ou ele apenas disse que ficou? Ele se perde na sua memória, ele perde o fio da meada. Né? Por isso que ele está falando do seu eu real, narrando uma história, e de repente ele começa a falar
do conceito genérico do eu sem perceber que ele saltou de uma coisa para outra. É uma falha de autoconhecimento. Gravíssima num filósofo, evidentemente. Mas nós cometemos isso muitas vezes na vida. Por quê? Ele não deu devida importância à disciplina da memória. Quer dizer, que se eu vou contar uma história para mim mesmo, e era uma história relativamente curta, a história de um experimento mental que ele fez, não é isso? Eu tenho que 1000 vezes fechar os olhos e pensar, pera, mas foi assim mesmo? E você precisa confiar na sua possibilidade de voltar ao começo da história e contar direito. Muitas vezes acontece que ao fazer isso, você descobre que a história não é contável, porque você consegue se lembrar do que aconteceu em termos de sensações, sentimentos, reações quase físicas, mas você não tem a verbalização. Mas essa é a segunda parte da operação, né? A primeira é lidar com a memória propriamente dita. A verbalização esbarra sempre naquele problema de que as recordações são pessoais, mas a memória a linguagem é coletiva. Isso quer dizer que você vai ter que adaptar essa linguagem de algum modo para dizer o que você quer dizer e não o que você está habituado a ouvir. Isso aqui é absolutamente crucial. Nós recebemos a linguagem com um conjunto de frases feitas. São modos padronizados de dizer nos quais você se reconhece imediatamente. Tá certo? E isto não serve para a busca da verdade. Isso serve para o quê? O convívio social. Se você conversa dizendo coisas que as pessoas já pensam na linguagem que elas já usam, está tudo bem, não há desentendimento. Tá certo? Só que isso serve para as pessoas se sentirem bem. Não serve para a busca da verdade. Se você quer se sentir bem, bom, esse é outro problema. Né? Então, quer dizer, a busca da linguagem personalizada é um requisito indispensável da busca da verdade. Quer dizer, eu tenho que encontrar as palavras que evoquem no leitor, no ouvinte, exatamente a mesma sensação que eu tenho. Às vezes não dá para você fazer isso. Às vezes não, em geral não dá para você fazer isso na base da correspondência bionívoca. Quer dizer, você achar um termo que diga exatamente a sensação, o sentimento que você teve, ou descreva a sua experiência. Não existe. E este é o problema. Nos últimos dias eu tenho insistido muito nisso, que a linguagem científica é constituída de termos que designam conceitos padronizados. Quando, sei lá, um físico lê o livro do outro físico, cada palavra, ele sabe exatamente a que conceito e a que coisa corresponde. Por isso mesmo, é que não se trata jamais de coisas reais, mas de coisas recortadas convencionalmente para permitir a comunicação científica. Né? Mas, se nós estamos falando da busca da verdade a partir da experiência individual real, então é claro que nós não temos uma linguagem de correspondência bionívoca. O que você tem que fazer é escrever uma coisa que dê a mesma impressão. Você não tem muito controle disto. Não se trata, portanto, de você descrever a experiência meticulosamente do ponto de vista material. Não é isto. Trata de você expressar de modo que, analogicamente, gere uma sensação, um sentimento análogo no ouvinte. E isso é evidentemente uma habilidade literária. E sem isso, o resto da sua atividade cognitiva é só formalismo e convencionalismo. Isso quer dizer que é uma linguagem literária concreta o que nos arraiga na realidade. Só isto faz. Nenhuma outra atividade humana pode fazer isso. Né? Existe analogia entre isto que eu estou dizendo e outras artes. Por exemplo, um pintor ele não precisa reproduzir uma cena com exatidão científica, porque o que ele está querendo transmitir é o sentido da cena. Por exemplo, você vendo as obras de Poussin, tem várias cenas de batalhas horríveis, pessoas cortando a cabeça umas das outras, etc, etc. É esta emoção que ele quer transmitir.
Então ele vai ter que articular as várias formas dos vários personagens para dar essa impressão. Não para reproduzir. Então, por exemplo, ele vai juntar num só quadro vários horrores que ele viu em diferentes momentos. Então não se trata de uma reprodução literal, mas quer dizer, da reprodução adequada de um conjunto que vai passar ao observador o mesmo sentimento de horror que ele teve quando viu aquilo. Então você está dentro, vamos dizer, de uma comunicação controlável. Não exata, mas controlável. E o que permite que a gente faça isso é justamente o fato de que a linguagem corrente, portanto a linguagem literária também, não é constituída de correspondências bionívocas, mas constituída de uma coleção de significados possíveis que vão ressoar de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Esta flexibilidade, esta imprecisão é justamente o que permite a fidelidade na reprodução e transmissão da experiência. Então, sem a formação literária, isso simplesmente não é possível. Deu para entender? Bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Uma primeira pergunta, professor. Esse pintor que está produzindo esse quadro, ele sabe que ele quer passar? Ele tem a consciência que ele quer passar? Claro, senão como é que ele vai passar? Não sei, às vezes parece que existe uma certa intuição na hora de fazer a obra, uma certa expressão pura, sem uma intenção clara para ele. Mas se ele não sabe o que ele vai pintar, como é que ele vai pintar? Não sei. Não, isso aí eu vou entrar nesse assunto depois. Como vai ser recebida aquela obra? Não, tipo, eu já vi entrevistas com alguns artistas que eles aparentemente expressam, eles não sabem qual vai ser o resultado final da obra que eles estão produzindo. Eles vão intuitivamente produzindo alguma expressão, alguma coisa que eles estão sentindo. Mas eles só conseguem, às vezes, entender posteriormente aquilo que está sendo. Não, isso pode acontecer, evidentemente pode acontecer. Quer dizer, você não tem um plano integral do efeito, tá certo? Mas você precisa saber claramente qual a emoção que você tem e qual que você está expressando, senão não tem como expressar. Pode acontecer o acidente, do sujeito querer expressar uma coisa, expressar outra, mas aí será um quadro falhado. Eu já vi muitos filmes que o diretor queria fazer a gente chorar e eu morri de rir. O senhor mencionou hoje que uma sociedade talvez não tenha mercado para uma quantidade enorme de gênios, mas na aula de ontem mesmo o senhor comentou que Leibniz passou anos e anos como bibliotecário. A gente vive numa sociedade que cada vez as pessoas estão mais longe, tipo assim, gênios também podem varrer rua, gênios também podem plantar, e a tendência, tem um pessoal que está se convergindo, o pessoal chama de economia da abundância, tem várias pessoas que acreditam, dentro de alguns anos, a maioria das pessoas não vai ter nem o que fazer, tipo assim, fisicamente, hoje em dia no Brasil, a maioria das pessoas adultas, elas não têm atividade produtiva nenhuma. Tipo, essa ideia de tipo assim, isso podia se aplicar no século XX, de mandar o cara para a escola para ele se idiotizar, mas hoje, se houvesse mercado para tantos braçais, seria uma contradição ter tanta universidade, porque você está vendo um cara na melhor idade dele de ser braçal, que é jovem, como na Europa, os caras são eternos estudantes e quando ele sai de lá já perdeu uma parte do potencial de fazer alguma coisa útil, né? Bom, mas você tem que pensar o seguinte, vamos supor que a inteligência artificial consiga substituir toda a mão de obra humana por robôs. Então ninguém vai ter nada para fazer. E você acha que essa multidão de desocupados vai ser treinada para virar gênio? Talvez. Hã? Veja, isso é pior, essa é uma situação pior do que a anterior. Na anterior, você não tem função na sociedade para tantos gênios. Bom, agora você tem uma multidão de gênios que, por definição, não tem função alguma. Mas eles podem ser gênios sem ter função, como Leibniz era gênio e era bibliotecário. Então a gente pode ter gênios varrendo na rua, né? Não, o que eles vão virar não é gênio, todos vão virar drogados. É isso que realmente acontece. Por quê? Você não tem função, você não serve para nada, os robôs tomaram o seu lugar, eles até mandam em você, e você é um gênio, tem QI 210. Mas os robôs vão fazer produção física
tem um canal no YouTube. E existe viabilidade, vamos dizer, para você transformar toda esta produção intelectual em alguma coisa Alguma parte deles vai ser artista, alguma parte deles vai se dedicar à vida espiritual. Nem todo mundo vai precisar ser intelectual, né? Bom, mas é a mesma coisa, quer dizer, eles estão nas atividades superiores, né? O autor daquele livro, Sapiens, sugere que vai ter que ser colocado para a humanidade a participação em jogos. Então, jogos vão ser criados para entreter, digamos assim, ocupar as pessoas. Está ressalvando que esse cara é um artista cultural, gaysista. Sim. Tipo assim, todos os cursos que ele teve na vida foi em decorrência do ativismo gaysista e tal, e tudo que o cara faz. Mas tem várias coisas que são válidas, inclusive essa Você ideia. está falando do Sapiens? Isso. Agora, Eu parei de ler logo na primeira página, porque eu percebi, eu quero ver qual que é desse cara. Quando ele subiu, começou a falar logo na primeira página, que vai ser possível a gente regredir e conviver com espécies que não são humanas, ou seja, sapiens que são humanos, eu falei, vou fechar esse livro, esse cara é louco. Não, mas eu não tô levando em consideração Não, eu acho que... se o cara está certo ou não. É só seguindo a linha de... você imagina que coisa horrível é o seguinte, você é um gênio sem função social nenhuma e tudo o que você faça não serve para absolutamente nada. A função social e econômica não podem convergir, professor. Como as universidades antigamente não eram um negócio, podem haver instituições no futuro onde a pessoa se desenvolva intelectualmente, mas que isso não signifique necessariamente produzir coisas físicas que já esteja na mão da automação. Antigamente a universidade não era uma coisa comercial, o senhor falou isso no ano anterior, não foi? Sim, mas o sujeito não vai ter função nenhuma, porque a economia já está toda organizada para isso. Mas o desenvolvimento de altas ideias não tem relação necessária com a economia. Mas a humanidade pode suportar tantas ideias maravilhosas? É? Não é possível isto. Isso já é mentalidade revolucionária. Querer fazer o papel de Deus, você vai fazer um mundo completamente artificial. É isso. A maioria das pessoas Mas podem é querer isso. se drogar. A questão é que, tipo assim, é possível. Você vê, o número de gênios em circulação tem um certo limite, você não pode passar disso. O QI, o Peterson, que foi comentado ontem aqui 2 ou 3 vezes, inclusive na aula o senhor comentou que ele, mesmo com fontes equivocadas, chegava a verdades baseadas no senso de realidade dele. Ele tem uma série de vídeos, inclusive com o Stefano Olinot, que ele comenta que tem vários países no mundo, ao contrário do Brasil, que ele só faz cair, que o QI só faz subir. Tem países no Oriente que tem QI médio de 105, de 104, e as sociedades nem por isso entraram em colapso. Assim, no Japão, tem vários lugares que o QI médio da população está numa crescente, embora o senhor também na última aula tenha comentado que isso é só uma medida parcial, não significa inteligência necessariamente, mas é uma medida. Tipo assim, talvez a gente vive numa sociedade que não são gênios em relação aos demais, mas em relação a nós. A maioria das pessoas hoje que são alfabetizadas, se for comparado com as pessoas de 1000 anos atrás, que era a população de 90% de analfabetos, provavelmente um cara de educação e instrução mediana hoje seria considerado um gênio 1000 anos atrás. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ao contrário. Ao contrário, porque você educava muito menos gente. A educação começava mais tarde, mas a educação era de altíssimo nível e levava os caras para o máximo da perfeição possível. E se você pegar um PhD de hoje, você pega um PhD de hoje, você pega o John Duns Scott. O PhD é um jumento completo para o John Duns Scott. Né? A Márcia Tibúria, PhD. Pois é, a Márcia Tibúria é PhD. A questão é que hoje a academia é uma comprovação. A academia hoje em dia, o cara vai para a faculdade, especialmente nível de pós-graduação, de mestrado e doutorado, aquilo ali é um certificado de conformação. E uma conformação de uma ideologia. Quanto mais o cara avança, menos ele tem contato com a realidade. Sim. Tipo, em termos médios, a sociedade há 200 anos atrás, muitas pessoas eram analfabetas. Um cara médio, mesmo se um cara médio de hoje, que não fez faculdade, que fez colegial, ele teve acesso a uma série de informações, de estímulos que não existia naquela época. Quer dizer, você não precisa voltar 1000 anos, você volta 150 anos. Você vê, o número de intelectuais era bem menor, tá certo? Mas você tinha, ao mesmo tempo, pessoas com um senso de realidade tão agudo, que elas conseguiam pegar o funcionamento inteiro da sociedade. Pega o Flaubert, um Dostoiévski. Hoje você não tem isso. Você pega qualquer PhD em literatura, compara com o Flaubert, só o Flaubert ganha de 10 mil a 0. Porque eram poucas pessoas. Né? Então, uma superpopulação de gênios seria uma desgraça. Eles iam todos ficar loucos.
Mas cada gênio desse, ele vai acordar com um novo projeto de humanidade. E você tem, num só dia, você tem 1 milhão de novos projetos de humanidade. Hoje já acontece isso em parte. Né? O que você vai fazer com tudo isso? Vai queimar tudo, né? Professor, posso citar um exemplo de uma situação que me chocou bastante? Eu descobri que, eu comentei até com o Silvio no caminho, os meus estagiários de pós-graduação, eles não sabem abrir uma garrafa, um abridor. Eles não sabem abrir uma lata. Pós-graduação. Então, eu acho assim, que ele está num mundo de abstração lá. E também não sabe o que está falando. Mas é por isso que esses exemplos não são válidos. É porque os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado são os exemplos das pessoas que passaram pela certificação de idiotização mais alta. A questão é essa. Minha questão é que tipo assim, pode não haver lugar econômico para os gênios, mas pode haver ocupação social. E o exemplo foi da aula de ontem. O professor comentou que Leibniz, por exemplo, foi bibliotecário por anos. Talvez as pessoas no futuro, tipo assim, com o avanço da sociedade, não podem ser todos gênios, mas gênios em relação ao que a gente tem hoje, né? As pessoas começarem a ter um grau de educação que eles podem ter papéis sociais que não sejam necessariamente econômicos. O cara desenvolver material, como está acontecendo na internet, pessoas que tipo assim, nunca seriam ouvidas se não tivesse internet, academia e nada. Hoje em dia tem milhões de pessoas que seguem. Eu acho que o que você está perguntando, e talvez seja até uma pergunta do professor, é na possibilidade, que é algo que está aí sendo discutido, de nós termos em algum momento uma nova realidade que é desconectada com a realidade física, que seria tipo aquilo que eu colocar no filme Matrix, seria nós estarmos totalmente vivendo numa realidade, não seria mental porque não seria orgânico, mas seria uma simulação, digamos assim, onde existiria então uma nova... Bom, esse tipo de sociedade já está sendo construído hoje. O próprio diálogo na internet, né, você vê, em geral, as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando, mas elas se comunicam umas com as outras. E essa comunicação passa a constituir uma segunda realidade para elas. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!